continuando, de certa forma, concluindo e sintetizando essa parte da exposição do Alter Rebbe, quando ele nos trouxe, baseado nos ensinamentos do Zohar, aquele conceito da tshuvá intensa e contínua, que apenas uma tshuvá nesse nível, nessa dimensão, ela tem o poder de expiar, compensar, retificar todos os tipos de pecados e transgressões, até mesmo os mais graves. Particularmente, ele estava nos falando de forma mais específica sobre aquilo que ele chama de Tikkun Pgam Brit, o conserto e retificação daquilo que foi afetado, da ferida espiritual causada através da profanação do pacto. Profanação do pacto, Brit faz referência ao Brit Milá, ao pacto da circuncisão, e quando essa energia vital, esse potencial de gerar vida que foi dado ao homem, quando ele é desperdiçado, ou quando ele é mal direcionado, mal utilizado, então isso causa uma ferida espiritual muito intensa e forte. E para retificar isso é necessário, e nós vimos aqui como ele nos explicou de forma mística, baseado na Kabbalah, etc., qual a relação das duas coisas. Nós vimos que para retificar isso, como ele vai nos concluir agora, é necessária uma ligação, um vínculo e uma conexão muito profunda e intensa com a divindade, com a espiritualidade. Ou seja, que a forma de retificar essa ligação que a pessoa teve com o lado negativo, com o lado proibitivo, como a pessoa compensa e retifica isso através de uma ligação muito profunda e intensa com o lado positivo, com o lado da espiritualidade, com a paixão, ânsia e amor por Deus, com a aspiração de elevar-se, de conectar-se a Deus. Ledovka nafsho beshorsho bechayuto, aquilo que expressa a vontade íntima da alma divina de se ligar a sua alma, a sua raiz, a sua fonte vital. E enfatiza o Alter Rebbe, nos salienta, shetie dveikut amitit utmidit. Essa ligação não deve ser apenas momentânea ou passageira, não só em momentos de inspiração, um espasmo espiritual, etc., ou só em dias sagrados, ou durante a oração. Ele nos diz, não, para que ocorra essa retificação, então, esse vínculo deve ser um vínculo verdadeiro e contínuo. E, na verdade, ele vai nos explicar aqui que quando é verdadeiro, ele é contínuo e ininterrupto. E se ele não é constante, é sinal que ainda não é verdadeiramente autêntico e genuíno. Bezeu yatir vetadir, ele nos diz, essas são as expressões utilizadas no Zohar. Quando o Zohar nos fala que como retificação da profanação do pacto, como retificação e conserto espiritual dessas falhas, é necessário uma tshuvá num nível tal que ela seja yatir, seja muito forte, mais forte que o habitual, muito intensa, vetadir, contínua e constante. Kashrut dveikut adam bakadosh baruch hu, essa ligação, esse vínculo da pessoa com Deus, tzricha liot beofen shel brit. Essa ligação da pessoa com Deus deve ser como um pacto, como a gente já explicou. O que significa um pacto, que não é apenas um acordo, não é apenas um contrato, não é apenas uma ligação passageira. Um pacto é uma coisa indestrutível, uma coisa que permanece perene para sempre. Portanto, isso seriam as palavras do Zohar que nos explica o Alter Rebbe, que seja uma ligação genuína, verdadeira e constante. Kirak beofen kazeh, apenas dessa forma, e tshuvá ve'atikun al pgam abrit ruchani. Somente dessa forma a pessoa vai obter a tshuvá, o arrependimento, o seu retorno com a retificação desse tipo de transgressão, desse pecado e da ferida espiritual que ele gerou, profanando o pacto, profanando o Brit Milá. Que e conforme essas duas expressões do Zohar trazidas acima, Heila de Tiufta, que a intensidade, o poder da sua tshuvá seja yatir vetadir, seja mais forte, mais intenso do que a ligação que ele teve com
os prazeres mundanos ou com os pecados e paixões cometidas, etc. Não é? Vetadir, e seja algo contínuo e constante. Então ele nos explica, yatir, que isso seja yoter. Não é? Yatir em aramaico, yoter em hebraico é mais forte, mais intenso do que as outras coisas que ele estava ligado anteriormente, as coisas mundanas. Em outras palavras, conforme nos disse o Alter Rebbe, que essa ligação que a pessoa obtenha com Deus seja ad mitzuya nefesh, seja uma coisa que envolve o âmago da sua alma, algo que chega até o fundo, a profundeza do seu ser. Isso vai significar uma ligação, um vínculo verdadeiro. E, portanto, se for verdadeiro, ele vai ser duradouro, vai ser constante também. Aqui, num tipo de vínculo como esse, quando uma coisa penetrou na essência da pessoa, quando algo faz parte dela mesma, faz parte da essência do seu ser, isso não é algo passageiro, não é algo que se omite ou que se esquece, não é, num lapso de tempo ou num determinado momento. Não é? Assim como uma pessoa não esquece de si mesma, não esquece de si própria. Não é? Uma pessoa não é capaz de esquecer que ela existe, etc. Da mesma maneira, quando esse tema, quando essa ideia foi incorporada, foi interiorizada pelo indivíduo, no fundo do seu coração, no fundo da sua alma, na sua própria essência, então, naturalmente, isso vai estar presente de forma contínua na pessoa, nas suas atividades, nas suas decisões, nas suas escolhas, etc. Continua, o Rebbe nos diz, não é suficiente, não é bastante que a pessoa se inspire e desperte esse amor a Deus apenas na hora da oração ou em momentos de elevação espiritual, mas depois da inspiração, essa vontade, essa ânsia, esse amor a Deus parece que evapora, parece que desaparece. Então, nós temos espasmos desses, nós temos, todos nós, por um lado, graças a Deus, que de vez em quando nós temos momentos de inspiração, mas aqui o Alter Rebbe está falando não só de inspirações momentâneas e passageiras, está falando de algo muito mais sólido, verdadeiro, e para ser verdadeiro tem que ser constante e contínuo, aquilo que a pessoa absorveu, interiorizou de forma profunda, impactou o fundo da sua alma, impactou o âmago do seu coração, isso se incorpora à pessoa, isso se torna parte essencial do seu ser, e como nós falamos, assim como uma pessoa não se esquece de si mesma, ela também nunca vai se esquecer disso, né? Desse amor dela a Deus. Mesmo que nós falamos que na hora da oração uma pessoa pode estimular e despertar o seu amor a Deus através de meditação, se concentrando nesse assunto da grandeza de Deus, da unicidade de Deus, etc., através de uma meditação contemplativa, estimulando o seu intelecto para gerar emoções correspondentes. Mikol Makom, porém, quando esse processo apenas mexe com o intelecto da pessoa, mesmo que chegue a estimular as emoções, mas não finque raízes profundas na essência do indivíduo, então quando terminar a oração, ou quando passar esse momento de inspiração e elevação, aquilo pode desaparecer, aquilo pode se evaporar. Ou como é trazido pelos mestres hassídicos, quando a pessoa sair para os seus afazeres comerciais, for tratar dos seus negócios, às vezes a pessoa parece irreconhecível, nem parece aquele mesmo indivíduo que estava antes rezando, ou que estava na sinagoga e de verdade inspirado. Por quê? Porque toda aquela inspiração, com tudo que ela motivava, parece que aquilo passou e desapareceu. Por isso, enfatiza o Alter Rebbe, ele nos diz o que o Zohar está dizendo, que essa tchuvá tem que ser algo verdadeiro e constante, presente de forma verdadeira, profunda, constante, contínua na alma da pessoa. Portanto, ele nos fala que é mais do que essa inspiração momentânea. Lo dai leorer et ahavá beofen kazeh grida, não basta apenas esse despertar de motivação na hora da reza, porque aqui ele nos chega ao objetivo da reza e da oração.
que na realidade o objetivo da oração não é só vivenciar naquele momento uma experiência espiritual de alto nível, mas o objetivo da reza é deixar uma marca presente no indivíduo, e de forma tão profunda, de maneira tal que mesmo quando a pessoa sai para o mundo laico, mesmo quando ela vai tratar dos afazeres mundanos, dos seus afazeres comerciais, etc., ainda se sinta o efeito que a oração produziu sobre ela. A pessoa não perde de vista esse conceito da unicidade de Deus, do que realmente é importante na existência, que Deus é a única existência absoluta, etc. Então isso tem que estar presente na pessoa, esse é o objetivo da oração, she'adam yeh mekushar lelokut tamid, que a pessoa esteja vinculada a Deus, não só na hora da oração, mas continuamente, b'meshach kol hayom kulo, durante o dia todo, mesmo no decorrer de outras atividades. Por isso ele nos disse como se produz esse efeito, não apenas através de uma simples meditação, ou mesmo através de um esforço de concentração. Não, como nós falamos, tem que haver aqui um pensamento muito profundo, um foco intenso, a tal ponto, como nós dissemos, que a pessoa sinta o assunto, vivencie esse conceito como se ela estivesse vendo isso a olho nu, como se ela estivesse vendo Deus com seus olhos de carne. Hainu istaklut hazaká, ou seja, a pessoa tem que cultivar e desenvolver na hora da oração essa visão cristalina, visão clara da divindade, da unicidade de Deus, etc., e que isso seja de forma tão intensa, Shakadosh Baruch Hu Chaim Amitim Shekol Nivraim, que a pessoa perceba que a única fonte de vida e existência de todos os seres e criaturas é apenas e tão somente Deus. E que isso esteja enraizado, inculcado, gravado na sua alma, não só por um tempo limitado, ou não só nos momentos de elevação, como da reza, etc., mas sim durante o dia todo. E através disso, quando a pessoa conseguir interiorizar e absorver esse conceito de forma tão profunda, ele vai permanecer, vai se integrar com a pessoa, vai fazer parte da sua essência e vai estar continuamente presente nela e em tudo que ela fizer. Que dichtiv, e assim nos diz o Alter Rebbe, esse é o significado do versículo nos Salmos, que fala, Karov Hashem lechol koreav, Deus está próximo a todos aqueles que o chamam, lechol asher ikrauhu bemet, a todos aqueles que o chamam de verdade ou com verdade, usfat emet kon laad ktiv. Também diz o versículo em Mishlei, nos provérbios do rei Salomão, que aquilo que sai dos lábios de verdade, aquilo que é genuíno, autêntico, verdadeiro, isso permanece para sempre. Etc. De qualquer forma, nos diz o Alter Rebbe que sobre isso se referem os versículos bíblicos do rei Salomão nos Salmos, do rei David nos Salmos, do rei Salomão nos Provérbios. Eles se referem a esse tipo de ligação profunda, intensa, essencial, intrínseca da pessoa com Deus. Isso significa que Karov Hashem lechol koreav, Deus está próximo de todos os que o chamam, quando o chamam de verdade. O que significa de verdade? Que a pessoa incorporou esse conceito de conscientização a Deus, de amor a Deus, de uma forma profunda e verdadeira, e por isso permanente. Então aqui ele nos diz que o conceito de verdade, chamar a Deus pela verdade, com verdade, significa que isso a pessoa incorporou, faz parte dela e, portanto, tornou isso algo constante, ininterrupto, porque somente algo verdadeiro permanece para sempre. Então, isso nos diz o Alter Rebbe, essa é a explicação do objetivo, da finalidade da oração, e isso que a pessoa obtém, mas somente quando a pessoa incorpora e absorve esses conceitos no seu âmago, no seu interior. Para isso é necessário que esse chamado da reza, da oração, esse chamado inclui a meditação, a contemplação, o aprofundamento, seja de verdade, atinja a verdade, mexa verdadeiramente com as nossas entranhas, com a parte mais profunda do nosso ser se incorporando na nossa essência. Então isso vai ser invariável. Então isso não vai ser suscetível a mudanças, a circunstâncias. Isso vai representar esse pacto com Deus, essa ligação sólida, contínua, permanente,
nossa com a divindade.